ódio. Marcas de agressões. A preocupação em se desfazer dos objetos pessoais. E uma certeza para a polícia e o advogado da família. É uma linha de raciocínio, né? Porque é uma criança de 12 anos, né, indefesa, né? Por isso que quando eu falei ontem, falei em vingança, porque não há outro motivo, né? Para matar uma criança de 12 anos, né? Só pode ser vingança. Vingança. A palavra que para a investigação mais se encaixa no que aconteceu com Vitória. Para o advogado, alguém que estava com muita raiva e queria se vingar possivelmente de um parente da adolescente, cometeu o crime. A polícia também acredita que mais de uma pessoa teria participado do assassinato. Daqui do alto a gente tem a visão da cidade de Araçariguama. Quem cometeu o crime ou guarda um ódio por um membro da família pode estar aqui. A equipe do Cidade Alerta foi atrás para saber se já houve algum problema familiar ou até mesmo um caso de polícia. Aqui nas minhas mãos há 2 boletins de ocorrência. Brigas que terminaram em uma delegacia. Teriam elas motivado o crime? O que realmente aconteceu para que essas desavenças virassem caso de polícia? É o que vamos tentar descobrir agora. Fomos até a casa de Beto, pai da Vitória. Ele falou sobre as brigas entre Rosana, mãe da adolescente, e Luzanira, madrasta da garota. Antes disso, vamos contar como começaram os desentendimentos entre mãe e madrasta. Agosto de 2012. Natureza, maus tratos. O termo circunstanciado foi registrado por Rosana, mãe de Vitória, aqui na delegacia da cidade. Ela acusa a madrasta Luzanira de agredir Vitória, que na época tinha apenas 6 anos de idade. De acordo com Rosana, as agressões teriam acontecido na casa onde Beto e Luzanira moram. Naquela época, Rosana e Beto já estavam separados e por muitas vezes Vitória ficava na casa do pai. Teria sido durante uma dessas visitas que os maus tratos aconteceram. Foram situações que aconteceram e que é pertinente a âmbito familiar, gente. Não tenho nenhum problema de falar sobre isso, assim como teve um em 2012, né, de uma para outra, depois teve outra de 2014, de outra para uma, e tudo ficou no âmbito familiar mesmo, né? Acho que eram mais questões de ciúme do que de qualquer outra coisa naquele primeiro momento. E que também, graças a Deus, depois dessas 2 representações, as relações melhoraram muito e mudaram bastante, inclusive para a própria Vitória, com o crescimento dela também. Não creio que seja essa a linha, né? Até porque as convivências melhoraram bastante dentro da convivência familiar. É algo que eu lembre, assim, que ela veio foi numa semana anterior, né? Ela veio, ela ficou brincando aqui com o Marcos, com o colega que estava aqui no quintal. E assim, o convívio dela mais era brincar com o irmão, né? Então, ou ela ficava assistindo televisão com a gente, ou ficava brincando com o Marcos. Aí, da semana passada em diante, como ela não veio mais aqui, aí a gente não teve mais contato. Fevereiro de 2014. Natureza, ameaça e injúria. Neste outro boletim de ocorrência, foi Luzanira, a atual esposa de Beto, quem procurou a polícia. Ela disse que Rosana estava ameaçando e a caluniando. Por este motivo, decidiu ir até a delegacia. De acordo com Luzanira, Rosana ameaçava agredi-la. Falava isso por telefone, pelas redes sociais e também pessoalmente. Ainda de acordo com Luzanira, os 2 filhos mais velhos de Rosana passavam na rua, fazendo xingamentos para que ela perdesse a cabeça e começasse a agredi-los. Ela terminou dizendo que a situação estava insustentável. Por isso, Luzanira quis representar criminalmente contra Rosana. Luzanira afirmou na delegacia que Rosana não aceitava a separação com Beto. Não vou dizer assim que você vai ter um relacionamento de amizade com uma ex-esposa, né? Mas é de respeito, é de cortesia. Assim como a Vitória também não tinha esse negócio de dizer assim, ó, vem ou não vem para casa.
para cá. Ela poderia vir 3, 4 vezes numa mesma semana, na outra semana por motivo de compromisso, talvez não, mas e não existia esse problema. Aqui ela fica brincando mais com o irmão dela, né? Com o Marcos, fica brincando no quintal, mas quando ela estava com a gente, na maioria das vezes assistindo televisão. Para Beto, as brigas e registros policiais entre ex e atual não teriam nenhuma relação com o caso de Vitória. Ao longo do tempo, a Rosana amadureceu, minha esposa amadureceu, eu amadureci e a Vitória cresceu. E tudo isso colaborou para que o relacionamento de família fosse de muito respeito, graças a Deus. Ela tinha o quartinho dela aqui, ela dividia com o Marcos, um irmão, como é que ela ficava aqui? Ela ficava mais com o Marcos, né? Dividia mais com o Marcos, que ela dormia na casa da avó, né? A avó também mora aqui com a gente. Então ela ficava, a maioria do tempo ela ficava com o Marcos, tanto durante o dia e à noite ela dormia aqui com a avó dela, né? Beto contou para a nossa equipe que na época em que conheceu Rosana, ela já tinha 2 filhos e que o pai dos meninos estava preso por homicídio. Ele contou que quando Rosana engravidou de Vitória, o homem ainda estava na cadeia, mas Beto afirma que nunca teve problemas com ele, mesmo depois que ele saiu da prisão. Ele também tem a família dele, também tem os filhos dele, conheço, né? Conheço o índole, não é um tipo de pessoa que vai querer fazer qualquer tipo de maldade com os filhos da Rosana. Ainda em relação à linha de investigação da polícia sobre uma possível vingança, Beto não quer acreditar que isso tenha realmente acontecido. Vocês da família acreditam em uma possível vingança ou descartam totalmente ou não quer acreditar que isso tenha acontecido? Primeiramente eu queria entender. Se existe essa possibilidade, então tem que buscar, né? Tem que ir atrás até o fim, tem que saber. Eu não descarto nem agrego nada assim para as características mostram, né? Por que motivo? Alguém, já que também não mexeram, né, na índole dela, né? Então por que motivo? Alguém ia pegar, fazer uma maldade dessa e pronto? Porque era por hobby, por diversão? Então se existe essa possibilidade, tem que ir até o fim, tem que buscar saber. Nada do que você tenha conhecimento, que você possa pensar, isso podia motivar ou não? Não. Todos os boletins de ocorrência e as desavenças familiares serão investigadas pela polícia. Testemunhas envolvidas serão chamadas para esclarecimentos. De uma investigação de desaparecimento para um caso de assassinato. Para a polícia, o autor do crime pode estar mais próximo do que se imagina. Se existe, né, essa possibilidade, porque as características dizem isso, tem que ir até o fim, tem que buscar, não pode deixar passar.